Advogada e professora universitária Camila de Melo Miranda, ela passou, gente, um mês aí de experiência aí nas ruas, varrendo, fazendo todo o trabalho que esses profissionais da limpeza eles realizam. E veio até aqui hoje para a gente compartilhar, bater um papo aí como foi esse trabalho. Muito bom dia, minha linda. Bom dia, Seja Carol. muito bem-vinda. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de participação. Uma honra ter você aqui conosco. Que bom que você voltou. Um prazer. E ela não veio só. Ela trouxe um livro dela, Mulheres Garis. Chegou até a escrever... Eu ia te chamar de Carol. Camila. Camila, me conta uma coisa. Eu fiz até uma matéria com os garis, passei um dia com eles, andei naquele caminhão que não tem segurança nenhuma, é desesperador, eu gritava naquele negócio. Conta como é que foi passar um mês. Primeiro, como é que você teve essa ideia de ficar ali, se colocar trabalhando com eles durante um mês? Como é que surgiu isso? Carol, foi uma pesquisa desenvolvida para o meu programa de mestrado. Sim. Cada um de nós deveria desenvolver uma pesquisa interdisciplinar relacionada às ciências sociais e também aos direitos humanos. E eu sempre tive muita empatia pela classe profissional, eu já havia lido uma pesquisa com essa temática. Sim. Então eu decidi desenvolver. Eu dividi a minha pesquisa em duas etapas. A primeira etapa foi passar um mês varrendo junto com elas. Eu acompanhei só as varredeiras que se ocupam das vias públicas. Eu não trabalhei com o pessoal do caminhão. Tem até umas imagens ali. Certo. E no mês subsequente eu entrevistei essas profissionais para saber mesmo da vivência, das situações que às quais elas eram submetidas no cotidiano. Sim. Se elas estavam ou não estavam Esse daí é o lugar satisfeitas. onde elas ficam? Como que é esse ambiente aí? Sim, esse é o ponto de apoio aonde as meninas saem para o trabalho. Então, geralmente, elas saem em duplas ou trios, acompanhadas, né, pelo carrinho, pela vassoura, pelos sacos de lixo. Elas usam luvas, usam vassouras, mas nem sempre essas ferramentas de trabalho são adequadas ao tipo físico das profissionais. São ferramentas de trabalho Ergonomia muito pesadas. não existe, né? Não existe. São ferramentas de trabalho muito pesadas. A maior parte das pessoas não sabe o quanto que essas... Olha a sua diferença da altura da sua para outra. Essa aí é maravilhosa, eu tenho contato com essa até hoje. Isso era mais ou menos umas 2 horas da manhã. E aqui, é perigoso? Olha, existe um profissional que é um fiscal que fica responsável por passar em todos os locais que elas estão trabalhando. Então, assim, tenta-se minimizar, mas sempre existe algum risco, né? Casos de abuso, coisas assim? Muito mais de que ordem... a gente não escuta, né? Sim, mais de ordem moral do que de ordem física. Sim. É claro que me foi narrado relatos de profissionais que foram assaltadas, por exemplo, né? Que o criminoso tomou o celular, jogou no chão, mas a maior parte das vezes elas são xingadas, elas são desrespeitadas. Sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Você andando assim, você teve alguma experiência assim? Ali tem imagens. Eu vi você. As pessoas, como elas lidam? É tipo um ser inferior? Sim, a minha pesquisa ela tinha como questão central saber se elas eram ou não reconhecidas e valorizadas em seu ofício pela sociedade. Sim. E, em um segundo momento, a questão da invisibilidade pública, porque eu desenvolvi essa pesquisa na minha cidade e eu sou super conhecida, sempre fui professora lá, então, em razão disso, conheço muita gente. Na data da realização da pesquisa, que foi de 2015 para 2016, eu estava completando 10 anos atuando como professora. Sim. E a maior parte das pessoas do meu convívio não me reconheceu trajando uniforme. Eu varri na praça principal, varri no local onde eu trabalhava, do outro lado da rua, em todas as vias públicas do bairro em que eu morei a vida inteira. Só que as pessoas não têm o costume de cumprimentar os garis, de olhar de na olhar cara, né? nos olhos. Então, em um primeiro momento, essa questão da invisibilidade. Em um segundo momento, é muito comum as pessoas poluírem as ruas logo após a limpeza, porque elas pensam assim, esse profissional está aí para isso mesmo, deixa eu garantir o emprego dele. Existe essa mentalidade. Então, eu acabava de varrer com as meninas e as pessoas na nossa frente atiravam o lixo na rua, na nossa frente. Na cara. E aí o trabalho tinha que ser refeito. O pessoal é ensinado a não falar nada? Como é? Não, a questão é Que dá vontade de falar assim, por favor, você não está enxergando que tem uma lixeira ali ou que a gente acabou de limpar? Eu concordo plenamente com você. Dá vontade, mas às vezes para evitar a confusão, mas elas são... É uma categoria profissional que nem sempre tem a devida
consciência social e emancipação a respeito de seus direitos. Então, essa questão de ter que refazer o serviço acaba que é uma coisa naturalizada por elas. Elas entendem como parte integrante da profissão ter que refazer o serviço várias vezes. Outra situação muito comum que aconteceu eram os xingamentos. Existe na minha cidade um tributo que é pago em função do serviço de coleta. Sim. Quando tem aumento no tributo, ao invés dos moradores protestarem na prefeitura, questionarem as autoridades, elas são as xingadas. Então, algumas delas me narraram situações de moradores pegarem a boleta do tributo, amassarem, atirarem nelas enquanto elas estavam trabalhando na rua, palavras de baixo calão. No turno noturno, em mediações de bares, boates, acontecia dos homens ofenderem ela, proferindo gestos obscenos, simplesmente porque elas estavam ali exercendo o trabalho delas. Gente, e se não tivesse os garis, né, para poder fazer esse trabalho, imagina como que a nossa cidade seria, que nojo. Sim. Porque quando eu fiz essa matéria com as garis, elas são as únicas garis de Belo Horizonte. Esse grupo que quem dirige o caminhão é uma mulher. Que interessante, é muito pouco comum. Mas só tem essa equipe. Só tem eles são o primeiro grupo que tem. As que vão e correm atrás do caminhão e tudo. Coletores, são as coletoras. São. E aí eu estava com elas contando que quando elas retiram aquele lixo para colocar no caminhão, elas pegam rato, já mataram ali barata, a gente nem comenta, Caco de né? vidro, sim, seringa. Às vezes, perigo. Então fala assim, se não tivesse essas pessoas para fazerem esse trabalho, e aqui a gente está falando, gari, tem homem e mulher, você fez um trabalho, não nível só as mulheres, mas a gente está falando aqui hoje é dia do gari, né? Então, o dos homens e das mulheres. Se não tivesse esse pessoal para poder fazer esse tipo de trabalho, como que a nossa cidade seria? Os ratos, as baratas, os insetos, os bichos, eles estariam andando, porque a gente sabe que tem mais rato em Belo Horizonte que população. Isso é um fato. Você sabia disso? Não sabia. Ele fica escondido. Mas, se não... Porque é limpo, né? Tem essa limpeza. Sim. Se não tivesse, imagina como que seria. Sim. E as pessoas têm a cara de pau de fazer isso. É verdade. É muita falta de sensibilidade. Exatamente. É um profissional que é sempre associado à sujeira. Por isso que as pessoas discriminam. As pessoas transferem o preconceito contra o lixo para o profissional que se ocupa deles, que é o gari. E, na verdade, é justamente o contrário. Os profissionais garis, eles deveriam estar associados à saúde pública, à limpeza, ao meio ambiente sustentável. Porque, querendo ou não, com o trabalho deles, eles promovem tudo isso. Eu vi aqui que você colocou relatos de invisibilidade pública, que você comentou, e violência simbólica. O que seria essa violência simbólica? A violência simbólica é até um conceito da sociologia. Tem um autor específico, Pierre Bourdieu, que trata do poder simbólico. Tem a ver, Carol, com uma forma de poder que é exercido por uma categoria dominante em relação a uma categoria de excluídos, de dominados, mas esse poder ele só se perpetua porque aquela categoria que sofre essa discriminação, ela naturaliza e reproduz. Então existe, infelizmente, por parte dessas mulheres, uma aceitação muito grande dessas formas de discriminação e violência a qual elas estão submetidas. Por exemplo, elas acham normal ter que refazer o serviço quando alguém polui as ruas logo após a limpeza. Elas acham assim que às vezes eu não estudei ou eu não tive mais oportunidades, então o serviço que tem para nós é esse mesmo, e isso é parte integrante do serviço. Então isso é a violência simbólica, é quando a pessoa se vê diante de uma situação em que ela tem a sua dignidade desrespeitada, ela está sendo notoriamente discriminada, mas ao invés de combater essa discriminação, ela naturaliza e reproduz. Justamente porque, por ser uma profissão ocupada em grande parte por mulheres negras, pobres, sem escolaridade, que muitas vezes são responsáveis pelo sustento da família, elas dependem deste ofício para manterem as famílias delas. Então, a violência simbólica seria isso, essa reprodução de uma forma de dominação que elas próprias deveriam lutar para combater. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.